Número 5. Ilhas Pitcairn, a ilha onde tentaram desaparecer do mundo. Mais de 2.000 milhas do continente mais próximo, perdida na vasta imensidão azul do Oceano Pacífico Sul, encontra-se um dos lugares habitados mais isolados da Terra, as Ilhas Pitcairn. Este pequeno território ultramarino britânico não é apenas remoto, é lendário. A história de Pitcairn começa com uma das rebeliões marítimas mais dramáticas da história, o motim a bordo do HMS Bounty em 1789. Liderados por Fletcher Christian, um grupo de marinheiros rebeldes revoltou contra seu capitão, William Bligg. Depois de colocá-lo à deriva em um pequeno barco, os amotinados procuraram desesperadamente um lugar onde a marinha britânica nunca os encontraria. E eles encontraram aqui. Em 1790, os amotinados, juntamente com vários homens e mulheres polinésios do Tahiti, desembarcaram na ilha Pitcairn. Ela era desabitada, acidentada, íngreme e quase impossível de acessar por navio. Eles queimaram o Bounty no porto para apagar todos os vestígios de seu passado, cortando-se do mundo para sempre. Hoje, os destroços do Bounty ainda repousam sob as águas da Baía Bounty, um lembrete fantasmagórico daquela tentativa desesperada de desaparecer. A ilha Pitcairn é vulcânica, selvagem e dramática. Penhascos imponentes se erguem diretamente do oceano. Não há aeroporto, nenhum porto adequado, nenhum resort turístico. A única maneira de chegar é pelo mar. E mesmo assim, grandes navios devem ancorar ao largo enquanto os passageiros são transportados em pequenos barcos através de ondas imprevisíveis. A população total? Menos de 50 pessoas. Quase todos os residentes são descendentes diretos dos amotinados do Bounty e de seus companheiros tahitianos. De fato, muitos ilhéus ainda carregam os sobrenomes Christian e Young Adams, ecos dos colonos originais. Não há semáforos, nem bancos, nem restaurantes. Há uma pequena loja, uma igreja, um prédio escolar e um salão comunitário. A capital, a Dunston, é o único assentamento na ilha e parece mais uma vila agrícola remota do que uma capital. Tecnicamente, Pitcairn é governada como um território britânico, com um governador nomeado do exterior. Mas a vida diária aqui funciona com base na confiança e nos fortes laços comunitários. Não há forças policiais tradicionais estacionadas em tempo integral na ilha. As disputas são resolvidas localmente. Todos conhecem todos. A vida se move em um ritmo diferente. Os residentes cultivam grande parte de sua própria comida, bananas, mamões, batatas doces, frutas cítricas. A pesca é essencial. O mel de Pitcairn é mundialmente famoso por ser orgânico e incrivelmente puro, produzido por abelhas livres de muitas das doenças encontradas em outros lugares. A eletricidade é limitada e cuidadosamente administrada. A internet existe, mas é lenta e cara. Navios de carga chegam apenas algumas vezes por ano, trazendo suprimentos de terras distantes como a Nova Zelândia. A saúde é básica. Para emergências médicas graves, a evacuação exige coordenação com navios que estejam passando assistência internacional. Educação além do nível primário muitas vezes significa deixar a ilha completamente. E esse é o verdadeiro custo do isolamento. Pitcairn é frequentemente descrita como um lugar sem leis modernas no sentido convencional, não porque regras não existam, mas porque a aplicação depende inteiramente da sobrevivência da comunidade. Quando você vive com apenas algumas dezenas de pessoas em uma rocha remota no Pacífico, a cooperação não é opcional, é a própria vida. A paisagem é ao mesmo tempo bela e implacável. Colinas verdes exuberantes escondem antigos sítios arqueológicos polinésios, provando que muito antes da chegada dos amotinados, outras civilizações já haviam tocado estas costas. O oceano ao redor da ilha é agora uma das maiores áreas marinhas protegidas do mundo, rica em recife de coral e espécies marinhas raras. No entanto, apesar de sua paisagem paradisíaca, Pitcairn tem lutado contra o declínio populacional. Muitos jovens partem em busca de educação ou oportunidade e nunca retornam. O governo até convidou estrangeiros a solicitar residência em um esforço para manter a comunidade viva. Esta ilha já foi escolhida como um lugar para desaparecer do mundo, um refúgio final para homens fugindo da justiça. Mas mais de 2 séculos depois, Pitcairn representa algo completamente diferente. Uma cápsula do tempo viva de rebelião, sobrevivência e resiliência humana. Um lugar onde a história não apenas aconteceu, ela permaneceu. Número 4.
Tristan da Cunha, a ilha mais remota do mundo. Imagine viver em um lugar tão isolado que o continente mais próximo está a mais de 2.000 milhas de distância. No meio do selvagem Oceano Atlântico Sul encontra-se Tristan da Cunha, oficialmente reconhecida como a ilha habitada mais remota da Terra. Esta pequena ilha vulcânica faz parte de um território ultramarino britânico e está situada a aproximadamente 2.400 quilômetros da África do Sul e mais de 3.000 quilômetros da América do Sul. Não há aeroportos aqui, nenhum voo regular, nenhuma rodovia. A única maneira de chegar a esta ilha é por uma longa e frequentemente imprevisível viagem marítima a partir da cidade do Cabo, que pode levar quase uma semana dependendo do clima. Lá de menos de 300 residentes, Tristan da Cunha parece um mundo intocado pelo caos moderno. O único assentamento da ilha chama-se Off the Seven Seas. Não há semáforos, prédios altos ou redes de fast food. Em vez disso, você encontrará casas simples, uma pequena escola, um hospital, uma agência postal e um único policial servindo toda a comunidade. O crime é quase inexistente. Em muitos aspectos, parece uma vila sem os sistemas rígidos das grandes cidades, um lugar onde confiança, tradição e laços comunitários substituem regras complicadas e burocracia. A ilha foi descoberta pela primeira vez em 1506 pelo explorador português Tristão da Cunha, mas permaneceu desabitada por séculos devido ao seu isolamento extremo e às duras condições climáticas. O assentamento permanente começou no início do século XIX, quando os britânicos a anexaram para impedir seu uso como base para missões de resgate francesas durante o exílio de Napoleão em Santa Helena. A vida aqui gira em torno da pesca, da agricultura e do artesanato. A economia da ilha depende amplamente da pesca de lagosta, exportada internacionalmente. As famílias cultivam batatas em pequenos lotes agrícolas conhecidos localmente como depetes, e o gado, como vacas e ovelhas, circula livremente pela paisagem acidentada. Não há restaurantes nem centros comerciais. Os suprimentos chegam apenas algumas vezes por ano por navio. A natureza domina todos os aspectos da vida. A ilha é construída ao redor do Pico da Rainha Maria, um enorme vulcão que se eleva a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Quando as nuvens se acumulam em torno de seu cume, a ilha pode parecer misteriosa e quase sobrenatural. A vida selvagem próspera aqui, desde aves marinhas e pinguins até focas descansando ao longo das costas rochosas. As águas ao redor estão entre as mais intocadas da Terra. Em 1961, uma erupção vulcânica forçou toda a população a evacuar para o Reino Unido. Mas o que torna essa história extraordinária é que a maioria dos residentes escolheu retornar apenas 2 anos depois. Apesar dos confortos modernos oferecidos no exterior, eles preferiram sua terra natal isolada. Essa decisão diz tudo sobre a força da comunidade e do pertencimento em Tristan da Cunha. Não há aeroporto, nem indústria turística no sentido tradicional, e apenas um punhado de visitantes a cada ano. O acesso à internet existe, mas é limitado e lento. Ainda assim, para as pessoas que chamam esta ilha de lar, o isolamento não é um fardo, é um modo de vida. As crianças crescem conhecendo cada vizinho. As portas raramente são trancadas. Eventos comunitários reúnem todos. Em um mundo movido pela velocidade e conexão constante, Tristan da Cunha se move em seu próprio ritmo silencioso. A 2.000 milhas da civilização, esta ilha desafia nossa compreensão da vida moderna. Ela prova que mesmo nos cantos mais remotos do planeta, comunidades humanas podem prosperar. Não por causa de infraestrutura avançada, mas por causa da união, resiliência e simplicidade. Número 3. Longyearbyen, a ilha onde é proibido morrer. Muito acima do Círculo Polar Ártico, profundamente dentro da natureza congelada do arquipélago norueguês Svalbard, encontra-se um dos assentamentos mais estranhos da Terra, Longyearbyen. Uma cidade cercada por geleiras, ursos polares e campos infinitos de neve, onde uma regra se destaca acima de todas as outras: é proibido morrer. À primeira vista, parece um mito, mas nesta comunidade ártica isolada de cerca de 2.500 residentes, a morte traz uma complicação. O solo aqui está permanentemente congelado, permafrost que nunca descongela completamente. Por causa disso, corpos enterrados no cemitério local décadas atrás foram encontrados sem decomposição. De fato,
Durante investigações no século XX, cientistas descobriram que vírus de pandemias passadas permaneceram preservados no solo congelado. O resultado: se alguém fica em estado terminal em Longyearbyen, é transportado para a Noruega continental. As pessoas não podem mais ser enterradas aqui. O pequeno cemitério na encosta deixou de aceitar novos sepultamentos há muito tempo. Não é uma lei simbólica, é prática, moldada pela própria natureza. Mas Longyearbyen é mais do que sua regra em comum. Este assentamento fica aproximadamente a meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte. Durante vários meses no inverno, o sol nunca nasce. A noite polar envolve a cidade em escuridão por quase 4 meses consecutivos. Depois, no verão, o sol da meia-noite se recusa a se pôr, brilhando 24 horas por dia. O tempo parece distorcido. Os dias se misturam. A vida segue um ritmo ditado não por relógios, mas por luz e gelo. Apesar de seu isolamento extremo, a mais de 2.000 milhas das principais capitais mundiais, Longyearbyen é surpreendentemente moderna. Há escolas, um centro universitário, restaurantes, um supermercado e até internet rápida. No entanto, a natureza selvagem sempre parece mais próxima do que a civilização. Ao sair dos limites da cidade, é legalmente obrigatório portar um rifle, não por causa do crime, mas por causa dos ursos polares. A cidade foi originalmente fundada como um assentamento de mineração de carvão no início dos anos 1900 pelo empresário americano John Munro Longyear, cujo nome a cidade ainda carrega. Hoje, a mineração de carvão quase desapareceu, substituída por pesquisa e turismo ártico. Cientistas de todo o mundo vêm aqui para estudar mudanças climáticas, glaciologia e ecossistemas polares. Logo fora da cidade encontra-se outro símbolo de importância global, o Cofre Global de Sementes de Svalbard. Escavado profundamente em uma montanha, este cofre seguro armazena sementes de reserva de quase todos os países da Terra. Em caso de catástrofe global, guerra ou desastre climático, o futuro agrícola da humanidade repousa congelado neste santuário ártico. A vida em Longyearbyen exige resiliência. Suprimentos chegam por navio ou avião. Avalanches são uma ameaça real. As temperaturas no inverno podem cair abaixo de menos 20 graus Celsius. E ainda assim, as pessoas que vivem aqui falam de algo único, um senso de proximidade. Sem árvores, sem terras agrícolas e sem estradas conectando a outras cidades, a comunidade depende inteiramente de si mesma. Não há casa de repouso aqui, porque a maioria das pessoas se muda antes da velhice. Gatos são proibidos para proteger a avifauna local. E a venda de álcool é racionada, uma regulamentação remanescente dos dias de mineração. Em muitos aspectos, Longyearbyen parece um poço avançado na fronteira do mundo conhecido, um lugar onde a humanidade encontra o poder bruto do Ártico, uma cidade onde as regras da natureza reescrevem as regras da sociedade, onde a vida continua sob meses de escuridão e onde, no sentido mais literal, até a morte deve viajar para outro lugar. Número 2. Pingelap, a ilha onde vem o mundo em preto e branco. Mais de 2.000 milhas do continente mais próximo, profundamente na vasta imensidão azul do Oceano Pacífico, encontra-se Pingelap, um pequeno atol de coral que parece quase intocado pelo mundo moderno. Parte dos Estados Federados da Micronésia, esta ilha remota abriga apenas algumas centenas de pessoas. Não há arranha-céus imponentes, rodovias ou luzes neon. Apenas palmeiras, casas de madeira, lagoas turquesa e uma história diferente de qualquer outro lugar na Terra. Mas o que torna Pingelap verdadeiramente extraordinária não é apenas seu isolamento. É algo escondido nos olhos de seu povo. Pingelap é frequentemente chamada de a Ilha dos Daltonicos. Uma parte significativa da população vive com uma condição genética rara conhecida como a cromatopsia, daltonismo completo. Para muitos residentes aqui, o mundo não está repleto de vibrantes azuis e verdes tropicais. Em vez disso, aparece em tom de preto, branco e cinza. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar ao século XVIII. Em 1775, um devastador tufão varreu a ilha, quase eliminando toda a população. Relatos históricos sugerem que apenas cerca de 20 sobreviventes permaneceram. Um deles, acredita-se que um chefe local carregava uma rara mutação genética responsável pela cromatopsia.
Como a ilha era tão isolada, gerações de casamentos entre parentes fizeram com que o gene se espalhasse rapidamente. Hoje, Pinguela possui uma das maiores taxas de daltonismo completo em qualquer lugar do mundo. Enquanto globalmente a cromatopsia é extremamente rara, afetando cerca de 1 em 30 mil pessoas, em Pinguela os números são dramaticamente mais altos. Para aqueles que nascem com essa condição, o mundo parece muito diferente. As cores não existem. O oceano azul brilhante, os poros do sol dourados, os coqueiros verdejantes, tudo se mistura em tons de cinza. Mas esse não é o único desafio. A cromatopsia também causa sensibilidade extrema à luz. Durante o dia, a luz solar pode ser dolorosamente intensa. Muitos ilhéus afetados preferem permanecer em ambientes fechados ou usar óculos escuros ao sair. Alguns se sentem mais confortáveis ao se mover ao amanhecer, ao entardecer ou até à noite, quando a luz é mais suave e menos agressiva para os olhos. E ainda assim, apesar desses desafios, a vida continua em ritmo com o oceano. Barcos de pesca ainda deslizam pela lagoa. Crianças ainda correm pelos caminhos arenosos entre as casas. Famílias se reúnem sob telhados de palha de palmeira para compartilhar refeições e histórias. A ilha pode carecer de infraestrutura moderna, mas possui algo poderoso: resiliência comunitária. O que é fascinante é como o povo de Pinguela se adaptou ao longo das gerações. Como a cromatopsia está presente há séculos, a comunidade a compreende profundamente. Não é vista como algo estranho ou anormal, é simplesmente parte da vida aqui. Vizinhos ajudam uns aos outros. Famílias ajustam rotinas diárias. O ritmo da ilha naturalmente acomoda aqueles que veem o mundo de forma diferente. Pesquisadores médicos de todo o mundo visitaram Pinguela para estudar essa concentração única de cromatopsia. A ilha tornou-se internacionalmente conhecida nas comunidades científicas, oferecendo informações valiosas sobre genética e pesquisa da visão. Ainda assim, para os moradores, é apenas lar, um atol silencioso, varrido pelo vento e cercado por oceano infinito. De pé nas margens de Pinguela ao pôr do sol, você não pode deixar de se perguntar: como essa vista parece para alguém que nunca viu cores? Quando o céu arde em laranja e roxo, quando o mar reflete a luz que se desvanece, para alguns aqui, é uma exibição impressionante de contraste em vez de tonalidade. Em um mundo obcecado por telas brilhantes e imagens vívidas, Pinguela nos lembra que a realidade pode ser experimentada de muitas maneiras diferentes. A visão não é apenas sobre cor. É sobre percepção, adaptação e sobrevivência. Nesta pequena ilha, longe de cidades movimentadas e distrações modernas, a vida continua em preto e branco, ainda assim cheia de profundidade, resiliência e uma extraordinária história humana escrita ao longo das gerações. Número 1. Socotra, a ilha alienígena. Muito distante no Mar Arábico, mais próxima do chifre da África do que da Arábia continental, encontra-se uma das paisagens mais estranhas da Terra. Socotra, oficialmente parte do Iêmen. Esta ilha remota parece menos com o Oriente Médio e mais com outro planeta inteiramente. Frequentemente chamada de lugar com aparência mais alienígena da Terra, Socotra esteve geograficamente isolada por milhões de anos. Esse isolamento permitiu que a vida aqui evoluísse em completa separação do resto do mundo. O resultado: quase 1/3 de suas espécies de plantas não existe em nenhum outro lugar da Terra. O símbolo mais icônico da ilha é a surreal árvore sangue de dragão. Com sua copa em forma de guarda-chuva e tronco espesso e retorcido, parece ter sido projetada para um filme de ficção científica. Quando sua casca é cortada, produz uma resina vermelha profunda, conhecida como sangue de dragão, que tem sido usada por séculos como medicamento, corante e até incenso. Caminhar por uma floresta dessas árvores parece entrar em um mundo de fantasia. Mas não são apenas as árvores. Socotra abriga árvores garrafa que parecem raízes gigantes inchadas saindo do solo, árvores de olíbano que são colhidas desde os tempos antigos e espécies raras de aves que não vivem em nenhum outro lugar. Cientistas frequentemente comparam a ilha a um laboratório vivo de evolução. Geograficamente, Socotra é extremamente remota. Está situada a aproximadamente 2.000 milhas dos principais centros populacionais globais, separada do Iêmen continental por centenas de quilômetros de oceano aberto. Mares agitados e voos limitados tornam a viagem até aqui difícil, o que ajudou a preservar seu ambiente intocado. A costa é tão dramática quanto o interior.
Dunas de areia branca imponente se erguem diretamente das águas turquesa. Cavernas de calcário se estendem profundamente nas montanhas, cheias de estalactites formadas ao longo de milhares de anos. Lagoas escondidas brilham sob o sol, e as praias permanecem quase completamente vazias, sem resorts, sem grandes hotéis, sem navio de cruzeiro. A vida aqui se move em um ritmo completamente diferente. A população da ilha, de cerca de 60 mil pessoas, vive principalmente em pequenas aldeias espalhadas pela paisagem. Muitas famílias dependem da pesca, da criação de cabras e da agricultura em pequena escala. A infraestrutura moderna é limitada. Fora da cidade principal, a eletricidade pode ser inconsistente. As estradas muitas vezes não são pavimentadas e modos tradicionais de vida ainda predominam. O povo de Socotra fala sua própria língua única, Socotri, uma língua mais antiga que o árabe preservada por tradição oral por séculos. Apesar da globalização, grande parte de sua cultura permanece intacta, moldada pelo isolamento e pela resiliência. Por causa de sua incrível biodiversidade, Socotra foi designada Patrimônio Mundial da Unesco em 2008. Conservacionistas a consideram uma das regiões ecológicas mais importantes do planeta. No entanto, as mudanças climáticas, ciclones mais fortes e o crescente interesse externo representam novos desafios para este frágil ecossistema. O que torna Socotra verdadeiramente extraordinária é a sensação que ela proporciona. Não há luzes neon, nem rodovias congestionadas, nem enormes centros comerciais. Apenas o vento varrendo planaltos rochosos, ondas quebrando contra costas intocadas e árvores antigas erguendo-se como guardiãs silenciosas de outro mundo. Em Socotra, você não apenas visita a natureza, você experimenta uma versão da Terra que parece pré-histórica, bruta e completamente desligada da civilização moderna. Não é simplesmente uma ilha. É um lembrete de quão selvagem e misterioso nosso planeta ainda é. E assim, viajamos até a borda do mundo, das costas esquecidas das Ilhas Pitcairn, ao isolamento varrido pelo vento de Tristan da Cunha, dos mistérios congelados de Longyearbyen em Svalbard, a realidade em preto e branco de Pingelap e, finalmente, as paisagens alienígenas de Socotra. Estas não são apenas ilhas. São experimentos vivos de sobrevivência, cápsulas do tempo da história, prova de que a humanidade pode se adaptar em qualquer lugar. Mas aqui está a pergunta que quero deixar para você. Se tivesse que escolher uma dessas ilhas remotas para viver por um ano, sem caos moderno, sem cidades lotadas, sem redes de fast food, qual você escolheria? E por quê? Você desapareceria no passado cheio de rebelião de Pitcairn? Começaria do zero na vila mais isolada do mundo em Tristan da Cunha? Experimentaria a noite ártica interminável em Longyearbyen? Veria o mundo de forma diferente em Pingelap? Ou caminharia entre as árvores sangue de dragão em Socotra? Diga-me nos comentários, eu leio cada um deles. E se este vídeo fez você perceber quão selvagem, misterioso e inacreditável nosso planeta ainda, certifique-se de apertar o botão de curtir para que mais exploradores possam descobrir esses cantos escondidos da Terra. Inscreva-se para mais histórias não contadas, lugares extremos e realidades impressionantes que a maioria das pessoas nunca verá. Porque o mundo é maior, mais estranho e mais isolado do que você jamais imaginou. E estamos apenas começando.